Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Atos comentado por nós, o de número 8. Se você perdeu algum, tá tudo gravado aqui no canal do YouTube, aproveita, volta lá, veja todos, nós estamos mergulhando aqui no livro de Atos, nós estamos muito animados, muito impactados. Olha só, a gente coloca a câmera em cima e juntos a gente comenta. Nós vamos hoje para Atos, capítulo de número 15, capítulo 15. Vamos fazer o 15 e o 16 hoje. 15, capítulo muito importante pra gente aqui, hein? E antes de continuar, eu sempre digo para vocês, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se você quer nos ajudar, a toda a equipe aqui que trabalha produzindo esse conteúdo, eu queria dizer que você tem como nos ajudar através da loja.dizascope.com. Isso mesmo. Você adquirindo um livro, uma bíblia, uma camiseta, tudo que a gente tem lá, você vai estar ajudando toda essa equipe. E todo dia eu estou indicando algo para vocês, porque eu amo comprar as coisas por indicação. Acho que é a melhor forma de comprar. E eu quero falar do Entendes o que Lês. Entendes o que Lês foi o livro, cara, que me ensinou a ler as escrituras. Olha só, o que é maravilhoso nesse livro? Que ele ensina você a ler os diferentes estilos literários. Então, por exemplo, como é que lê cartas? Como é que lê as epístolas? Como é que lê narrativas do Antigo Testamento? Como é que lê o Atos? Como é que lê os evangelhos, parábolas, os livros das leis, os profetas, os salmos, sabedoria, apocalipse? Então, é muito bacana, um livro muito bom. Você vai aprender demais com esse livro. Entendes o que lês? Então, vou deixar aqui na descrição o link. É só você clicar e pedir o seu que a gente entrega na sua casa e você vai estar ajudando toda a galera aqui do Dizascope que trabalha produzindo esse conteúdo, fazendo chegar até você tudo isso. Beleza? E aí? Vambora? Você está preparado? Então eu quero te pedir, pega papel, caneta, pega os marca-textos seus aí e vamos abrir em Atos, capítulo de número 15, para a gente começar. Olha só, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Olha só o que eles estavam ensinando para a galera de Antioquia. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha só, estavam ensinando que só podia ser salvo quem circuncidasse. Ou seja, que a pessoa teria que virar um judeu. Circuncidar era cortar aquela pele do pênis, ok? Que era uma aliança que Deus pediu para o povo fazer com ele, tá? Então, se a pessoa, o gentil, que não tinha essa aliança, não circuncidasse, ou seja, não se tornasse judeu primeiro, ele não poderia se tornar cristão, ele não poderia ser salvo. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, então Paulo e Barnabé não concordaram com isso, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Então foi tão sério a questão que eles falaram: cara, nós vamos ter que ir lá para Jerusalém para a gente decidir isso aí. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria entre todos os irmãos. Então tá todo mundo feliz da vida porque os gentios estavam se convertendo. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário, olha só, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, este é necessário tem algo contendo nele. E é o seguinte: o sacrifício de Jesus, olha que forte isso, não é suficiente para a salvação. Ou seja, para você ser salvo é Jesus mais, tá? Então essa é a grande mentira, que até hoje está no nosso meio, tá, gente? Salvação é igual a Jesus mais... Tanana.
No caso aqui, era a circuncisão, observar a lei de Moisés. Mas hoje podem ser outras coisas. Não, ser salvo é Jesus mais o dízimo. Não, ser salvo é Jesus mais vir no culto de domingo. Não, ser salvo é Jesus mais tal coisa. Não, 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 não. Jesus é suficiente para nos salvar, cara. E aí eles entram nessa grande discussão, nesse concílio. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então lembra quando ele teve um sonho, né? Aqui para trás, ele teve um sonho e ele foi até a casa de Cornélio e lá ele pregou para Cornélio para que eles conhecessem a Cristo, eles foram batizados no Espírito Santo. Então ele está dizendo sobre isso. Vocês lembram que através da minha boca, né, foi pregado para os gentios, tá? Então Pedro já dá o testemunho dele do que aconteceu. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Então, Pedro vai usar o seguinte argumento: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como ele concedeu para nós. Então ele derramou o Espírito Santo sobre esses gentios, como derramou para nós judeus. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Então, aqui está o lance. Deus não fez distinção alguma entre eles e nós. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Olha isso aqui, gente. E aí, comemorando, nós estamos em outubro, a gravação disso aqui está sendo em outubro, ele está falando de sola graça. Gente, é só a graça que salva. É só a graça do Senhor Jesus que salva. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. E é louco que ele fala, assim eles como nós. Nós somos salvos somente pela graça, eles são salvos somente pela graça. Então, a pergunta é essa: por que vocês querem tentar a Deus? Hein? Por que vocês querem tentar a Deus? Sabe um cuidado que a gente tem que tomar? Cuidado. Para não tentarmos ser mais justos do que Deus. Isso aqui é um cuidado que a gente tem que tomar, gente. Para a gente não tentar ser mais justo do que Deus é justo. Não. Eu entendo, Deus, que você aceita todos, mas vamos ter que colocar umas regras aqui, porque senão vai virar bagunça, né, Deus? Cuidado. Para a gente não tentar a Deus, tentando colocar julgos sobre o outro. E aí talvez você se pergunte, para que serve a lei então, Douglas? Por que Deus deu a lei para esse povo, sendo que ela não conseguiu salvá-los e Jesus teve que vir morrer tanto para esses com lei quanto para os sem lei? Para que é a lei? Entenda uma coisa, a lei é como, guarda isso, uma máquina de raio-x. A lei ela é como uma máquina de raio-x. Guarda isso. Não cura. Ei, se você for lá no hospital e o médico falar assim, olha, vamos fazer um raio-x, você vai ficar na expectativa que depois que fizer o raio-x você vai estar curado pelo raio-x? Não. Para que serve o raio-x, gente? Para que serve? Ele não cura. Ele revela a doença interior. Para que serve a lei? A lei é maravilhosa, gente. Por quê? Porque a lei mostrou que no nosso interior tinha um problema e que somente um poderia nos curar:
Jesus Cristo através da sua graça. Então, a lei tem como objetivo fazer o diagnóstico. E está diagnosticado. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que consiga obedecer em totalidade. Eu preciso desesperadamente, ou nós precisamos desesperadamente, de um Salvador. E toda a multidão silenciou quando Pedro falou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então, os sinais e prodígios, né, provavam que Deus estava tocando aquele povo. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de Amós 9, do 11 ao 12. E é interessante ele falar que vai reedificar o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque eu fico me perguntando por que não ele não fala que vai reedificar o tabernáculo de Moisés. Porque no tabernáculo de Moisés, né, você tinha lá o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Então tinha um grupo que podia ir no pátio, um grupo no lugar santo, outro grupo podia ir aqui no santo dos santos, ou um homem apenas, perdão, podia entrar no santo dos santos. Mas o tabernáculo de Davi, presta atenção nisso, gente. Davi colocou a Arca da Aliança e os sacerdotes todos ao redor da arca. Olha isso, gente. Antes a arca ficava aqui e só uma vez por ano um sacerdote podia entrar aqui e ter acesso. Davi pega, põe a arca no meio e faz turnos de sacerdotes que ficam ao redor da arca o tempo todo. Ou seja, ele está dizendo, eu quero reedificar esse modelo aqui. Eu quero esse modelo de volta. E aí ele fala um negócio muito louco. Juntamente com todos os gentios. Ele está falando o quê? Você está falando para mim que vai ter gentil aqui no meio? Sim. Gente, esse é o modelo da igreja. Não é um grupo de pessoas assistindo alguém acessar a arca. Não. Somos todos sacerdotes ao redor da presença de Deus, cara. E aí, com base nessa profecia, olha o que o Tiago vai dizer. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Então, isso aqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque eu e você não temos que nos tornar judeus para então ser salvos por causa dessa reunião aqui. Olha isso, gente, isso mudou o mundo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então ele fala, deixa apenas algumas orientações básicas. Fala para eles não se contaminarem com ídolos, né, idolatria, bem como imoralidade sexual e também um tipo de carne com sangue, que principalmente naquela época, sem toda a questão de higiene e tal, prejudicaria. Então, ele deixa essas orientações básicas. Ele está dizendo, não, salvação é somente pela graça. É isso que eles saem dessa reunião aqui. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Então, o Barsabás e o Silas vão junto com Paulo e Barnabé para Antioquia para levar essa decisão. Mandaram por eles a seguinte carta. Presta atenção agora, a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Então, quem está mandando a carta?
os apóstolos e os presbíteros, para quem? Para os gentios em Antioquia. Visto, sabemos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, percebeu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão agora resolver a bagunça teológica que fizeram. E eu quero que você entenda isso aqui, ó. Visto sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nenhuma autorização. Cara, de vez em quando a gente tem que parar e perguntar assim, você tá aqui com a autorização de quem? Você veio aqui pregar essa palavra, ensinar isso com a autorização de quem? Quem é que enviou você? Não, ninguém me enviou, o próprio Jesus me enviou. Toma muito cuidado. Por quê? Porque olha o que acontece quando alguns saem do nosso meio sem autorização, ou seja, sem alguém enviando, sem alguém por trás, alguém liderando. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que declara, o que mostra que esses homens são de Deus. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Eles mandam algumas testemunhas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne dos animais sufocados e da imoralidade sexual, e se evitarem essas coisas farão bem. Passem bem. Então, eles mostram a decisão que eles tomaram no Espírito Santo. Ok? No Espírito Santo. É uma decisão, e eu quero te lembrar que livro é esse que nós estamos estudando? Atos do Espírito Santo. Não pareceu por bem a nós. Pareceu por bem a nossa liderança. Pareceu por bem a nossa vontade. Pareceu por bem a gente que é mais velho. Não. Pareceu por bem ao Espírito Santo. E aí a nós. Ok? Então, quem fala a vontade é o Espírito Santo. E aí eles entregam então essa carta. E ele continua. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Então, imagina os crentes gentios recebendo essa carta. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Gente, olha que esse ministério. Eles estão lá, o que eles fazem? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então Silas vai ficar ali. Eu já te dou um spoiler, é ele que vai viajar com Paulo. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, esse ministério é muito interessante. Então, eles plantavam e voltavam. Vou usar o mesmo termo aqui. Regando, podando, cuidando das igrejas. Então ele faz isso, ok? Então não era simplesmente plantar e largar lá. Não. Vamos voltar em cada cidade. Sabe, muitas vezes a gente tem feito evangelismo, são assim, eu entreguei um panfleto, não, eu preguei, gritei lá, eu lancei a semente, mas você repara que tinha uma responsabilidade por aquilo que fez. Não, eu trouxe para visitar a igreja e ele decidiu ficar, e agora é com a igreja. Não, é minha responsabilidade. E eles voltam em cada lugar para ver como estava cada igreja. E olha só o que acontece. Barnabé, presta atenção nisso, Barnabé
queria levar também João, chamado Marcos. Agora, eu não sei se você lembra, no último comentário nosso, deixa eu ver se eu acho aqui, que João abandonou eles. Você lembra disso? Aqui, ó. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pérgida, na Pafilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, no meio da viagem missionária, João abandonou a missão. O que Barnabé fala? Queria levar também João Marcos com a gente, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Paulo, e agora junto com Silas, ele vai pregar o evangelho pela Europa, pelos países, pelas nações, em várias cidades. Então Paulo vai para conquistar tudo isso daqui em nome de Jesus. E você tem Barnabé. Barnabé decide, presta atenção nisso, não ir nessa missão aqui, ó, nações, países, Europa. Barnabé decide ir a João Marcos. Presta atenção, gente, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque um foi cumprir essa missão de espalhar o evangelho por vários países. O outro decidiu cuidar de um. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Presta atenção, ele abriu mão dessa missão que aos nossos olhos é grandiosa para gastar a vida com esse um aqui. Você repara que foi a mesma coisa que ele fez com quem? Um dia ele fez com Paulo. Talvez Paulo tenha esquecido, cara. Nesse momento aqui ele tenha esquecido que um dia Barnabé teve paciência com ele. Mas Paulo nesse dia não teve paciência com João Marcos. E ele pega e ele vai então para sua missão com Silas, e Barnabé volta com João Marcos. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa é campo missionário suficiente para nós gastarmos a nossa vida. Não despreze uma pessoa, cara. Não despreze uma pessoa. Agora deixa eu te mostrar que louco que acontece no final do ministério de Paulo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. E olha isso. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Cara, no final, ele diz assim: Timóteo, traz João Marcos, por favor. Traz o Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Por quê? Porque alguém não desistiu dele. Deixa eu te pedir uma coisa, cara. Não desista das pessoas. Não desista. Uma pessoa é campo missionário suficiente para nós gastarmos a nossa vida toda, cara. E agora, nós vamos então para o capítulo de número 16. Toma um gole de água aí, pega suas canetas, pega tudo aí. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo de número 16. Então, olha só. Que capítulo de número 16. Começa então a viagem de Paulo e Silas, né? Então, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado... Olha quem eles vão introduzir aqui na história. Chamado Timóteo. E aí, ele vai dar essa descrição de Timóteo. Filho
de uma judia crente, ou seja, então uma mulher judia, né, do povo judeu e que havia aceitado a Cristo, mas de pai grego, tá? Então é interessante como ele tinha uma mãe, mas não um pai que o instruiu no caminho. Então Paulo vai fazer algo, presta atenção. Os irmãos em Listra e Icônio davam bons testemunhos dele, tá? Então era um menino de bom testemunho. Todo mundo testemunhava sobre ele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso, olha isso aqui, gente. Vou pausa aqui agora. Circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, primeiro, é como se Paulo assumisse ali uma paternidade espiritual. Espiritual. Paulo assume a paternidade. Então todo mundo sabia que o pai dele era grego. Então Paulo circuncida ele. Agora, eu quero parar aqui para você prestar atenção numa coisa. Qual foi a briga de Paulo de viajar quilômetros, ir para Jerusalém? Qual foi a briga dele para que não precisasse o quê? Circuncidar. Pô, Paulo, você vai para Jerusalém, você arruma um concílio, você arruma briga com todo mundo, tem que mandar carta, tem que mandar mais gente para ir lá, para falar, não precisa circuncidar, o cara aceitou a Cristo, Cristo é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente e basta e pronto. E aí você pega o menino e a primeira coisa que você faz é circuncidou. Uau, cara, olha que louco isso. Paulo fez de tudo para que não tivéssemos que circuncidar. Mas quando ele pega um discípulo, ele circuncida. Por quê? Presta atenção. Por quê? Porque nós excedemos em justiça para pregar o evangelho. Presta atenção nisso aqui, gente. Quando você quer pregar o evangelho, anunciar a Cristo, a pergunta não é mais precisa circuncidar ou não. É certo circuncidar ou não. É pecado circuncidar ou não. Não, é o que eu tenho que fazer para espalhar o evangelho em toda parte. Paulo sabia que ele não ser circuncidado, Timóteo não ser circuncidado, ia atrapalhar a pregação do evangelho para um certo grupo de pessoas naquela região. Então, mesmo não precisando, ele pega e circuncida Timóteo para que facilitasse o anúncio do evangelho. Então, repara que vai ter coisa na nossa vida que não é questão de é pecado ou não. Por exemplo, assistir tal coisa é pecado ou não? E a resposta talvez seja não, não é pecado. Mas como eu estou tanta vontade que o evangelho seja espalhado, eu abro mão daquilo que não teria problema para que eu possa ler mais, estudar mais, me preparar mais para que o evangelho seja pregado. Você entende o que eu estou falando? Isso é pecado ou não? Não, não é pecado, mas escandaliza alguns, vai me impedir de pregar para alguns, então mesmo eu podendo, eu não faço. Ou mesmo não precisando, eu faço, por causa da pregação do evangelho. Você está entendendo, cara? Que coisa maravilhosa? E aí diz assim, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Então aqui falando sobre o concílio, né? Que Jesus é suficiente. Que salvação é somente pela graça. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na província da Ásia. Para tudo. Tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra. Então, de novo, aqui nós estamos falando de atos do Espírito Santo. Mas aqui eu quero dar uma dica para você, sabe? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, não sei se é da vontade de Deus
eu ir lá pregar a tal lugar. Poxa, eu não sei se é da vontade de Deus eu anunciar o evangelho na minha escola. Eu não sei se é da vontade de Deus eu falar de Jesus para meus amigos, da minha família e tal. Deixa eu te falar um negócio. Existe uma ordem de Jesus, Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você está debaixo dessa ordem. Vai e prega para toda criatura. Se houver alguém que ele não quer que você pregue, ele vai te impedir. Ou seja, a pergunta não é eu devo pregar para essa pessoa, é vá pregar e esteja aberto se ele te impedir. Então você está em obediência a essa ordem maior. Então repara que eles estão indo, meu irmão. Eles estão indo de cidade em cidade e aí eles são impedidos. Aí eles entenderam. Mas beleza. Aí, ó, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. De novo, gente, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então isso daqui, gente, é a exceção. Ok? Não pergunte, Deus, eu devo pregar? Porque já está a ordem. Prega para toda criatura. E de fazer discípulos de todas as nações. Agora vai ter, você fique atento às exceções. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Então eles têm aqui uma visão para onde onde eles devem ir, quem eles devem encontrar esse homem. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então, de novo, Atos do Espírito Santo. E tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos. Então eles chegam aqui em Filipos, onde depois nós teremos a carta aos Filipenses, ok? Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então ali eles ficaram um tempo a mais, tá? E aí no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então eles foram fazer o quê? Orar. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então, eles estavam ali orando, e tinha umas mulheres ali, eles começaram a conversar com elas. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, enquanto Paulo estava pregando, o que Deus fez? Abriu o coração dela para o que Paulo estava dizendo. Então, nós temos essa mulher aqui, ó, Lídia. Olha que interessante. Uma Lídia, ela é gentil, ok? E ela é uma empresária, tá? Ela era uma empresária de púrpura, era isso que ela vendia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Cara, a primeira coisa que acontece na conversão dela é hospitalidade, generosidade. Ela e a casa inteira dela se converteu e a ponto de ela começar já a constranger no amor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus donos. Então, repara nisso aqui agora. Então, vem essa jovem agora, possuída do espírito adivinhador, só que ela dava lucro. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Presta atenção, o espírito maligno que estava nessa mulher. Ó, o espírito
maligno falava bem dos apóstolos. Presta atenção nisso, gente. Como tem alguém vindo atrás de você dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Como é que você expulsa esse espírito maligno, gente? O que Paulo discerniu? Ele estava tentando mexer com o quê? De novo, com o orgulho deles. É isso que tem que ficar esperto. Espírito maligno nem sempre vai chegar te xingando. Espírito maligno pode chegar te elogiando. Espírito maligno pode chegar te aplaudindo. Por quê? Porque ele sabe que se ele mexer no seu orgulho, ele destrói você. Ele derruba você. Paulo ouvindo, Silas ouvindo os elogios dela, discernem aquele espírito maligno e expulsam aquele espírito maligno. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, presta atenção, gente, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Olha que interessante, gente. Aqui eles estão falando dos costumes, ok? Da pregação. Mas, na verdade, qual que é o problema deles? Foi desfeito a esperança do lucro. Quando que vai vir a grande perseguição em relação à igreja? Quando o nosso estilo de vida começar a atrapalhar o lucro daqueles que fazem coisas ilegais. De novo, quando que a grande perseguição vai começar a acontecer contra a igreja? Quando o nosso estilo de vida começar a atrapalhar os lucros ilegais que acontecem por aí. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois, vamos só já sublinhar isso aqui, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite. Você conhece essa história, né? Você conhece a música. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Meu irmão, aqui você tem que lembrar da cena. Aqui eles estão adorando em meio à dor. Aqui é uma adoração cheia de sangue. Aqui eles estão com tudo aberto, tudo sangrando, tudo destruído, e cantando e adorando. E os outros prisioneiros ouvindo. Presta atenção no que vai acontecer. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Gente, isso aqui é muito forte. A adoração liberta. Eu sei que aqui é de forma literal, mas isso aqui é muito real. A adoração liberta. Por quê? Porque me torno semelhante àquele que eu adoro. Cara, nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos. A adoração liberta. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto. Olha isso, gente. Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha isso aqui. Olha essa pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Então é o tema de tudo isso aqui.
Não, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele fala, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha a resposta de Paulo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Gente, deixa eu parar aqui e perguntar, o que é crer em Jesus? Então entenda uma coisa, crer não é simplesmente acreditar. Crer, talvez a melhor palavra para crer é confiar. Confiar. Então é mais ou menos assim, eu estou aqui numa cadeira. Imagina que eu chego para você e falo assim, olha, essa cadeira aqui, ela é muito forte. Ela aguenta até 150 quilos. Quanto você pesa? Aí você fala, eu peso 80 quilos. Pô, então essa cadeira aqui te aguenta. E aí eu falo pra você assim, ó, você acredita que ela te aguenta? Você acredita que essa cadeira te aguenta? Aí você fala, acredito. Aí eu falo, então, cara, senta, mas solta o corpo. Aí você fala, não. Mas você acredita? Não, acredito que ela é forte. Então vai, solta o corpo nela. Não. O que é crer, gente? Crer é isso aqui, ó. Crer é confiar. Crer é mais do que acreditar. Crer é lançar toda a sua confiança naquilo que você crê. Então, Paulo está dizendo, não é se você acreditar em Jesus, se acreditar que Jesus é um personagem que existiu, se acreditar na história que eu estou te contando, não. É muito mais do que isso. É se você colocar toda a sua confiança em Cristo como a salvação da sua vida. E a ponto de você não tentar fazer mais nada para ser salvo, porque você está completamente salvo. Se você confiar nele, depositar sua confiança nele, você será salvo e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é a evidência da salvação de alguém? Evidência da salvação. Tá? O que é necessário para ser salvo? Crer. Agora, qual é a evidência da salvação? Guarda isso. Arrependimento. Gente, com o que a salvação se parece? Com arrependimento. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. Arrependimento é uma mudança de 180 graus. É isso mesmo. Então, se eu estava indo nessa direção do pecado, arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento é isso aqui, ó. Eu ir na direção oposta do meu pecado, que é a santidade. Então, se eu estava indo na direção do pecado, eu vou... Agora eu te pergunto, esse soldado romano aqui, esse carcereiro, qual era o pecado dele, gente? Qual era o pecado dele? A gente podia falar ira, violência. Desde criança, provavelmente, ele foi treinado para machucar. Ele foi treinado para bater. A ponto, gente, de ele viver num sistema tão violento que quando ele achou que os caras tinham fugido, ele ia se suicidar. Porque ele sabia a violência que ele ia sofrer se pegassem ele. Ele estava a ponto de se suicidar. Tamanho violento era o sistema que ele vivia. Então, qual é o pecado dele? Violência. Provavelmente, algumas dessas feridas aqui, nas costas de Paulo e Silas, ele ajudou a abrir. E, de repente, esse cara creu. Esse cara colocou a confiança em Jesus. Esse cara foi salvo. E o que mostra que ele foi salvo? Arrependimento. Ah, ele parou de bater nos outros? Muito mais do que isso. Presta atenção. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da sua casa. Ah, gente, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Gente, presta atenção. O cara que tinha ira, o cara que violento, o cara que machucava, estava lavando as feridas de Paulo e Silas. Isso aqui é arrependimento.
Isso aqui é 180 graus. Não é, nunca mais bati em ninguém. Pelo contrário, agora eu curo pessoas. Agora eu faço o inverso. Se você pegar um outro exemplo, a gente tem o exemplo de Zaqueu. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, você lembra da história de Zaqueu? Lucas vai relatar que Zaqueu era um chefe dos publicanos, ou seja, ele era o chefe, se fosse hoje, dos políticos corruptos, por exemplo. Ele era o chefe. E Jesus vai para a casa dele. E qual era o problema de Zaqueu? Roubar, amor ao dinheiro, querer reter, querer ter. Ele estava ali por grana. E aí Jesus prega para ele. E ele é salvo e há arrependimento. Então ele fala, parei de fazer coisa errada. Parei de roubar. Não. 180 graus. Resolvo dar. Então se eu estava indo nessa direção de amar o dinheiro, de roubar, ele dá 180 graus e fala, resolvo dar aos pobres. E se alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Então, ele faz um giro de 180 graus. Isso é arrependimento. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, a gente tem agora um segundo que se converte aqui. Então, nós temos a Lídia e agora nós temos um soldado romano, ok? Gentil. E, qual a profissão dele? Soldado, beleza? Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aquele homem em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo... Então, só guarda isso aqui, gente. Paulo continuou lá na prisão. Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Então o que está acontecendo? Paulo era um cidadão romano, tá? E sendo um cidadão romano, eles não poderiam ter açoitado Paulo sem um julgamento formal, sem um processo formal. Então eles fizeram errado. Eles descobriram então que ele era cidadão e estavam tentando se livrar dele. Repara que a cadeia, tudo se abriu e eles não saíram. Paulo permaneceu lá, cara. Olha a coragem desse homem. Olha a ousadia desses homens. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Não, vocês vão ter que vir aqui. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados, aos líderes. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpa e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, animaram, depois partiram. Então, é assim que termina o capítulo número 16, com a igreja sendo plantada em Éfeso, né? Que depois nós vamos ter a carta maravilhosa de Paulo aos Efésios. E aí, nosso próximo encontro, nós vamos ver Atos, capítulo de número 17, cara. Cara, espero que você esteja sendo abençoado pela palavra de Deus. Ela vem como uma espada. Ela vem cortando, ela vem penetrando o nosso coração e causando transformação em nós. Se você quer crescer em interpretar as escrituras, em aprender a ler, eu indiquei esse livro, Entendes o que Lês. Livro maravilhoso. Tá aqui o link na descrição, pede o seu, que a gente entrega aí na sua casa, Entendes o que Lês, ok? Pega esse link, manda para todo mundo, convida mais pessoas para estudar com a gente. Todos os Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá tudo disponível aí. É só você ir lá e assistir todos os outros. Se algum amigo seu perdeu, dá para ele voltar e assistir tudo também. Muita alegria estar aqui com vocês, poder fazer isso junto com vocês, Atos comentado por nós. Estou muito feliz de poder gastar esse tempo com vocês, segunda, quarta e sexta. Então, na próxima sexta-feira, 9 horas da noite, nós estamos juntos para mais um Atos comentado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!